Uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a história do Barba Negra, que é basicamente um pirata muito foda que existiu aí uns tempos atrás. E vocês curtiram bastante esse vídeo, tanto que eu ainda recebo comentários nele aí até hoje, respondo uma galerinha lá, até hoje tem os comentários da hora lá. Então eu decidi, já que vocês curtiram tanto aquele vídeo, por que não fazer de novo pra sair um pouco daquela vibe, dessa vibe de assassinatos e coisas ruins que tá tendo no canal aí, pode pá? Então hoje a gente vai falar mais uma vez sobre pirataria, porém, hoje ao invés de falar sobre um pirata foda, eu decidi falar sobre uma dupla feminina que na minha opinião teve uma vida tão foda quanto qualquer outro pirata aí caribenho que tenha, porque na minha opinião eu acho da hora a história deles, pode pá? Então hoje a gente vai falar sobre essa dupla, e só lembrando, clã, nas pesquisas que eu fiz tem diversas histórias, diversas linhagens, diversos caminhos que seguem a história delas. Tem histórias de vários jeitos que tem alguns detalhes diferentes uma da outra. Eu basicamente foquei em um estilo pra contar pra vocês, e são detalhes pequenos que eu acabei não colocando no vídeo, tá? Coisas que não mudam aí a história delas, tá bom? Então, antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, e o mais importante mesmo é deixar o like, clã. Ajuda muito. Meus vídeos, como vocês sempre fazem, como vocês sabem, sempre são desmonetizados, e isso acaba ferrando minha divulgação também. E o fato de eu não postar também ferra a minha divulgação, mas isso a gente não fala. Eita, eu tô gravando sem iluminação, né? Olha que bosta. Eu não vou gravar esse começo de novo, não. Vou sim, porque agora tá estourado essa bagaça. Não vou mais, porque eu já arrumei. Bom, então é isso aí mesmo que eu falei. Não sai de deixar o like, realmente me ajuda muito. Se você no final não curtir, muda o like pelo dislike. Porém, já deixa o like agora pra você não esquecer, pode pá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Annie Bonny nasceu em Cork, na Irlanda, tá? O seu pai era advogado e ele acabou tendo um caso com a criada que tinha na família ali. Porém, naquela época isso era uma coisa inaceitável. Na real, pra mim, em qualquer época isso é uma coisa inaceitável. Porém, naquela época era mais inaceitável do que se acontecesse hoje, entendeu? Era tão inaceitável que a família não demorou muito a virar meio que o assunto principal ali da onde eles moravam, tá? E, pra evitar tudo isso, pra evitar mais falatório, o pai decidiu meio que vestir ali a Annie de menino. Ele pegou a garota e transformou num garoto. O que pra mim não faz sentido algum, mas foi o que ele fez. Mesmo assim, como a gente pode prever, isso não deu muito certo, beleza? Continuou tendo os falatórios, continuou tudo normal. E aí a família decidiu se mudar para um lugar que era uma província da Carolina, que era uma parte da colônia britânica, que no caso hoje a gente chama aí de Estados Unidos, States, USA, EUA, Trump. No futuro Estados Unidos, o pai de Annie Bonny ficou muito rico trabalhando como mercador. Já Annie Bonny era conhecida por ser uma garota meio diferente, uma garota meio complicada, tá ligado? Não era aquelas menininhas toda empriquetadinha que são educadas e o caramba quatro. Ela era conhecida por outras coisas. Ela era conhecida, na verdade, principalmente por ter um temperamento muito complicado, muito difícil de se lidar. Ainda quando ela era jovem, por exemplo, ela esfaqueou um servente durante uma briga e também deixou um cara em coma no hospital de tanto dar porrada nele. Claro que esse último ela teve um motivo muito bom, esse cara tentou abusar dela e aí ela desceu porrada mesmo, sem dó. Com 16 anos, Annie ia mostrar aí pra todo mundo da sua família e da sua vida que quem realmente comandava a sua vida, tá ligado? Era ela. Ela ia mostrar pra todo mundo que ela decidiria qual seria o seu futuro. Foi nessa época que ela conheceu e se casou com um cara chamado James Bonny. E esse cara era um marinheiro, tipo, muito pobre. Tipo, muito pobre. Claro que o seu pai não curtiu muito a ideia e não aprovava ali aquele relacionamento. E como eu acabei de falar, pra Annie Bonny isso não importava. Quem decidiria como que a sua vida ia andar era ela. Então ela pegou e fugiu com James Bonny pra Nassau. Nassau, que ficava na ilha de Nova Providência, que na época era conhecido como a Ilha dos Piratas ali. E foi em Nassau que James decidiu entrar numa carreira meio duvidosa, uma carreira que a galera não curte muito até hoje aí, tá? Ele virou informante e basicamente ele fazia o quê? Ele dava informações sobre os piratas para o governador, para que o governador conseguisse prender os piratas mais facilmente. E Annie acabou pegando meio que um nojo do trabalho do marido, e automaticamente ali junto com aquele nojo ela começou a curtir muito a companhia desses tais criminosos. Um tempinho depois disso tudo acontecer, Annie acabou conhecendo um carinha e um pirata que eu gosto bastante, tá? O nome dele é John Hackham, ou melhor dizendo, como todo mundo conhece ele aí como Calico Jack.
Sim, esse cara ia atrapalhar o desenvolvimento desse vídeo. Por quê? Basicamente porque a história dele e de Annie, Bonnie e Mary Read são meio que interligadas. Então eu teria que decidir, ou fazer o vídeo dela, ou fazer o vídeo dele. No final eu decidi falar sobre elas porque é mais interessante. Porém, tem umas partes diferentes na história dele que eu posso trazer pra vocês. Na realidade já tá feito o roteiro e eu vou trazer pra vocês. Eu só escolhi trazer o delas primeiro porque era mais diferente. E aí, enfim, Annie conheceu o Cálico. Ela manteve o Cálico ali como amante durante um tempo, até que os dois viram que realmente se curtiam e decidiram fazer um negócio. Eles dois foram até James e Cálico ofereceu uma quantia bem considerável para que James desse o divórcio para Annie. Bom, James não aceitou e no final ficou sem mulher e sem dinheiro. Pode pá, porque o Cálico pegou a Annie e foi embora. Isso aí mesmo, o Cálico colocou a Annie na sua tripulação e levou ela embora. Os dois navegaram juntos por bastante tempo aí, navegaram por um tempo considerável aí pelos mares caribenhos. Um tempo depois deles terem saído para mar aberto de novo, Annie acabou engravidando de Cálico. E aí o navio foi levado para Cuba para que Annie pudesse ter essa criança. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a criança depois disso, mas o que sabem é que pouco tempo depois do nascimento do bebê, ele já estava junto com o Cálico aí em mar aberto, junto com a tripulação também, saqueando, roubando e matando todo mundo que estava nos navios que aparecia na frente deles. A história do nascimento de Mary Read foi interessante. Olha só, ela teve algo semelhante aí a Annie Bonny, que foi basicamente as duas terem vivido um certo tempo aí da sua vida como homem, né? Vestido de homens, tentando parecer homem. Cada uma, claro, por seu próprio motivo ali. Entenda, o pai de Mary era marinheiro, tá? E ele fazia viagens que acabava que ele tinha que ficar muito tempo no mar. Foi numa dessas viagens que ele teria que ficar muito tempo fora que a mãe de Mary teve um caso, tá? E esse caso aí acabou trazendo Mary à vida. A sua mãe acabou ficando envergonhada com o que aconteceu por ter ficado grávida do seu amante e acabou indo para o interior para se esconder, tá? E olha só, ela já tinha um filho com esse cara, com o marido, realmente o marido dela. Porém esse filho acabou morrendo no mesmo período de tempo ali que Mary acabou nascendo. E aí o que ela fez? Basicamente ela pegou a Mary e fez o que? Tipo, pegou a Mary e transformou nesse outro filho que acabou falecendo. Assim, o marido não descobriria a traição, ela teria um apoio financeiro e teria onde ficar viva aí e cuidar da Mary, criar a Mary ali com dinheiro, basicamente falando. Por causa disso, Mary viveu toda a sua infância e adolescência vestida de homem. Bom, até a adolescência Mary foi criada ali sendo sustentada pela sua avó. Só que aí, como toda velha, chegou um momento que a avózinha dela acabou falecendo. E Mary viu e falou, pô, agora eu vou ter que trampar. Ela aproveitou que todo mundo já acreditava que ela era homem e decidiu se alistar na Marinha Britânica. Ela se tornou um soldado muito bom, tá? E ela chegou até a participar de uma batalha contra a França que acabou rolando ali na Holanda. Nesse meio tempo que ela virou militar, ela acabou se apaixonando por um outro soldado. E por causa disso, ela decidiu meio que contar o seu segredo. Os dois se apaixonaram, começaram a namorar e tudo mais. E depois de um tempinho, eles usaram a sua comissão ali que eles ganharam, né, como ex-militares e tudo mais. Os dois se juntaram e compraram uma hospedaria na Holanda. E aí eles se manteram assim, né, por um tempo, trabalhando numa hospedaria. O seu marido acabou morrendo pouco tempo depois de febre. Sim, de febre, clã. Naquela época, a medicina era muito pobre, tá? E essas doenças que hoje a gente acha que é uma coisa simples, matava bastante. Com a morte do marido, Mary tinha que se sustentar de alguma forma e ela não conseguia cuidar da hospedaria sozinha. Então ela vendeu a hospedaria e voltou a ser marinheiro. Exatamente, marinheiro. Porque naquela época diziam que ter uma mulher a bordo trazia má sorte. Então não era normal capitães colocarem mulheres na sua tripulação. Então ela voltou a se vestir de homem e conseguiu um novo emprego como marinheira. Marinheiro, no caso, né? Porque não pode. Marinheira. Marinheiro. Bom, foi aí que ela começou a navegar pelos mares da Holanda, Índia Ocidental e pelo Caribe finalmente, que foi aonde o seu barco foi atacado e ela foi aprisionada ali pelo Cálico Jack. E o Cálico, como ele era muito experiente, ele viu que ela tinha uma grande habilidade com armas. E por causa disso, convidou ela a participar ali da tripulação dele. Coisa que ela aceitou assim sem pensar muito. O cara ofereceu, ela falou, bora.
Bom, como eu falei agora há pouco, os piratas, os tripulantes ali, a galera da tripulação, acreditava que ter mulher a bordo de navios trazia azar pra viagem. E agora essa tripulação em específico tinha duas, Mary e Jane. Mary Jane, não é isso não. Anne e Mary. Tinha Anne e tinha Mary. Não se sabe exatamente como os outros marinheiros aceitavam as duas na tripulação. Mas porém, o que a gente sabe aí é que as duas eram vistas como mulheres diferentes, tá? Eram mulheres diferentes pra época, deixando bem claro, tá? Pra época, elas eram mulheres diferentes. Elas eram ótimas guerreiras e elas tinham muita atitude, ela tinha peito, tá ligado? Ela peitava os caras mesmo. E elas deixavam bem claro pra todo mundo, pra toda a tripulação, qual que era o lugar delas naquele navio, tá? E ninguém tinha peito pra falar que elas estavam erradas. E aí durante meses, os mares ali da Jamaica, na costa da Jamaica e de Cuba, acabou sendo assombrado pelo navio de Calico Jack e as suas duas famosas piratas. E uma coisa interessante, no início ninguém sabia exatamente que Mary era uma menina, era uma garota, era uma mulher. Porque quando o navio dela foi atacado, ela estava vestida de homem e acabou mantendo esse disfarce durante um tempo. Na real ela só falou que era mulher porque Anne começou a ter uma queda por ela. E quando ela se declarou, ela decidiu contar pra Anne que na verdade ela era uma mulher. E depois que ela contou, né, que ela era uma mulher, as duas viraram ali grandes amigas. E tem uma galera aí que fala também que além de amigas, elas também eram amantes. Em um livro chamado A História Geral dos Piratas, do capitão Charles Johnson, que foi publicado em 1724, nesse livro aí eles nos contam aí que, na verdade, as duas não passavam o dia inteiro vestido de homens, tá? Só pra deixar claro. Na real, as duas só se vestiam de homem na hora que tinha algumas perseguições e ataques ali que eles começavam a saquear os outros navios. E além de tudo, falam também que as duas eram bem mais corajosas do que os outros piratas, e elas tentavam ali estimular a tripulação com gritos e incentivos durante as batalhas. Infelizmente para elas, o sucesso ali como piratas não durou muito tempo. Depois de alguns meses de pilhagem, um caçador de piratas chamado Capitão Jonathan Burnett tomou de surpresa ali a tripulação de Calico Jack que estava ancorado na Jamaica. Esse ataque foi tão de surpresa que na verdade a galera estava toda bêbada e pouca gente conseguiu reagir, lutar pelas suas vidas ali. Praticamente todos os marinheiros estavam bêbados e não tiveram ali uma reação, menos Anne e Mary, né, que tentaram ali praticamente sozinhas salvar o navio pra todo mundo, basicamente. Durante a batalha ali contra a galera que estava atacando eles, elas ficaram tão putas por não ter ajuda do resto da tripulação, que elas também atiraram na sua própria tripulação ali que não estava ajudando e estava bêbado na hora. Todos foram capturados e condenados, tá? A morte natural para os piratas naquela época era o enforcamento. E foi aí que surgiu uma das frases que eu acho que ficou bem conhecida até hoje. Na real, tem uma galera que fala, eu já ouvi essa frase em alguns momentos da minha vida. E foi nessa época que surgiu. No dia do enforcamento do Calico Jack, Anne, que ainda era amante dele, bem no dia do enforcamento decidiu virar pra ele e falar uma frase, que ficou bem conhecida como eu falei, que é: se você tivesse lutado como um homem, não teria morrido como um cão. Eu já ouvi essa expressão, essa frase em algum momento da minha vida e foi aí que ela surgiu. Para se manterem vivas, as duas resolveram, né, as duas, Anne e Mary, resolveram dar uma desculpa, falar que estavam grávidas. Os guardas fizeram os exames e realmente descobriram que elas estavam grávidas. Pelo menos uma delas estavam, a outra fez alguma coisa pro exame dar positivo aí, mas para eles, pros guardas, as duas estavam grávidas. E de acordo com a lei, já que elas estavam grávidas, elas só poderiam ser mortas depois do nascimento das crianças. Mary Read acabou tendo uma infecção, né, e com a febre ali que estava rolando, ela acabou morrendo 5 meses depois de ser presa. Também tem outra versão que fala que ela morreu no parto. Já a Anne, que mentiu que estava grávida, ela ficou presa por algum tempo e, para falar real mesmo assim, sobre a Anne a gente só tem especulações. Alguns dizem que Anne ficou presa por um tempo, depois acabou fugindo, mudou sua identidade e saiu da pirataria. Outras pessoas ali dizem que seu pai chegou até ela, chegou até a prisão, pagou a fiança, levou ela pra casa onde ela se casou, teve filhos e acabou morrendo perto dos 80 anos ali de febre. Mas a real mesmo é que ninguém sabe exatamente qual foi o destino de Anne Bonny.
Se vocês curtem esse lance de pirataria, clã, eu recomendo que vocês assistam ou joguem, né? Piratas, não, Piratas do Caribe não. Piratas do Caribe também é muito bom, assistam Piratas do Caribe. Mas eu recomendo que vocês assistam uma série no YouTube e eu tentem jogar um joguinho chamado Assassin's Creed, como que era? Assassin's Creed Black Flag, que é um jogo muito bom. A história do jogo não é real, porém tem muitas, sei lá como que se fala, eles se inspiraram muito nas histórias, pode ser, muitas referências desses piratas fodas. Tem esses e outros nomes aí também, pode pá? Tem a Anne Bonny e a Mary Read no jogo também. Eu recomendo vocês jogarem ou assistirem. E assistam Piratas do Caribe, é importante. Bom, clã, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que vocês tenham curtido. Se sim, como eu pedi lá no começo, deixa o like que me ajuda muito. Eu não tenho uma divulgação muito boa do YouTube e o like de vocês ajudam com a divulgação, pode pá? Eu realmente fiz o vídeo porque vocês gostaram da história do Barba Negra e eu acho que vocês iam gostar da história dessas duas piratas fodas, pode pá? De novo, deixa o like que eu pedi no começo, é muito importante, ajuda na divulgação. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho também, que quando soltar vídeo novo vocês vão receber aí uma notificação, pode pá? Na descrição tem os links pra vocês, tem minha rede social, Instagram, só me seguir lá, que você me segue lá, custa nada, mano, é de graça, segue lá nós. Se inscreve no canal também que é de graça. Pode comentar aí que eu tenho uma mania de responder a galera nos comentários, então comenta que eu respondo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido, se sim, já sabem o que fazer. Valeu, até a próxima e fui!